origem da capoeira, ela vem no corpo dos homens, né? Dos negros que foram trazidos para o Brasil num processo escravocrata. Então ela é uma cultura afro-brasileira, porque ela surge no Brasil e, segundo os mais velhos, no recôncavo baiano. Então ela é de origem banto. E todos os elementos que a gente tem na capoeira, que depois se mistura com outras nações, né? Tem palavras de iorubás, mas tem palavras indígenas também. O próprio nome capoeira é o nome indígena, que vem do Tupi-Guarani, é capoeira, mas ela é, como luta de resistência, origem banto. Capoeira tradicional é aquela que sempre movimentou o país. Depois vem a luta regional baiana, criada pelo mestre Bimba, porque a capoeira Angola ela é criada, né, surgida por um conjunto de homens que estavam naquele processo do regime escravocrata. Já a capoeira regional é uma necessidade do mestre Bimba, que percebe uma mudança, que precisaria ter uma mudança e cria a luta regional baiana, que anos depois passa a se chamar de capoeira regional. Então essas duas são as duas estruturas e cada uma tem suas características. Em 23 de novembro de 1899, 11 anos após a dita libertação, né, dos escravos, dos escravizados, nasce Manuel do Reino Machado, o mestre Bimba, que foi e que continua sendo meu guia, meu mestre e pai, Bimba. E começou seus primeiros passos na capoeiragem em 1912. Em 1918, ao perceber a descaracterização que estava acontecendo com a capoeira, assim como estava acontecendo com várias manifestações, ele recuperou alguns movimentos da capoeira, que ele dizia que na época a capoeira estava muito folclorizada, estava resumida só 9 movimentos de Ajinga, e perdeu a feição de luta, porque, segundo ele, a capoeira nasceu dentro dos matos, com os negros fugidos, se defendendo. Então ele recuperou os movimentos, fundiu com o batuque. Ele não era batuqueiro, mas ele sempre acompanhava meu avô nas rodas de batuque. E fez essa fusão, e aí deu nome, isso em 1918, deu nome de Luta Regional Baiana, porque ele já tinha a sapiência de que capoeira estava no Código Penal, ele não poderia falar capoeira. Então, Luta Regional Baiana, que mais para frente foi reconhecido como capoeira regional. Quando o mestre Bimba cria a luta regional baiana, ele traz, dentro da capoeira regional, um segmento rítmico e melódico e de comportamento. Ele traz ritmos como o São Bento Grande, da capoeira regional, que a gente chama de São Bento Grande de Bimba. Ele traz a Iuna, ele traz a cavalaria, ele traz a banguela, a idalina. Esses ritmos todos têm um porquê dentro da capoeira regional. Quando as pessoas falam, ô mestre, qual é a diferença da capoeira regional para as outras capoeiras? Eu falo, é exatamente metodologia, ritual e seus princípios. É isso que difere a capoeira regional de qualquer uma outra capoeira que tiver no mundo. Para isso, ele criou um método de ensino, criou rituais, né, a forma de tocar, de cantar. Na minha visão, meu pai foi uma das principais peças para que a capoeira não morresse. Recomeçou aqui, né, se espalhou no Brasil e foi para o mundo todo. E tem algumas particularidades que eu acho importante a gente espalhar pelo mundo. Que meu pai, além dele conservar a capoeira como luta, ele consegue desenvolver sem perder as raízes. Ele separa o que é luta de jogo. Ela não tem chamada, ela começa com a quadra, você cantando a quadra, depois você aí faz a convocatória, depois você faz a louvação ali, né, para seguir para o corrido. E o toque dentro do São Bento Grande de Angola. Quando o São Bento Grande, que é um jogo mais para cima, a roda fica mais, como a gente chama, do dendê, aí você pede uma banguela para acalmar os ânimos, compassar mais a capoeira,
sabe? Então, são esses ritmos, essas formas simbólicas que a capoeira regional tem. A gente sabe que já em 40, quando reforma, né, as leis, a capoeira já não entra mais no Código Penal. Em 53, meu pai dá uma apresentação para o presidente Getúlio Vargas. E nessa apresentação, o presidente fala, né, que a capoeira é genuinamente um esporte nacional. Apesar de que meu pai nunca teve a capoeira simplesmente como esporte, né? Em primeiro lugar, luta, depois vem as outras coisas, cultura, socialização, uma coisa que ele fez muito bem feito, que ele misturou preto com branco, menino, mulher. Era um sonho dele ter uma formatura de mulheres. Ele não conseguia, mas teve várias alunas. O primeiro aluno dele foi em 1932. Na década de 60 é o que eu percebo meu pai com a maior vigor, maior domínio sobre o trabalho dele, né? E ele deixa muito forte a coisa da socialização. Meu pai consegue educar as pessoas através dos ensinamentos da capoeira. Isso, para mim, foi uma coisa fundamental e isso se espalhou pelo mundo todo de uma forma muito bacana.